Pessoal, amanhã é dia da Black Friday, um costume norte-americano que caiu nas graças do brasileiro. E aproveitamos a data para falar de pessoas consumistas e pessoas que não são consumistas, os famosos pão duro, sabe? Por isso, eu recebo aqui hoje o Alex Rodrigues, repórter aqui da TV Pai Eterno, a Eila Silva, designer da agência Santo Afonso, e o economista Luiz Carlos Ongarato. Bom dia para vocês. Obrigada pela presença de todos. Vou começar com o Alex, que eu intimamente chamo de Arex. Alex, você é consumista? Vixe, demais. É mesmo? Demais. Gasto muito com o que não precisa, né? E às vezes traz até uma sensação de prazer também. Às vezes a gente tá um pouquinho chateado, coisa nesse sentido. Vai lá comprar alguma coisa e o ânimo volta, né? Então, muitas vezes eu compro sim, sem necessidade, e me considero sim uma pessoa consumista. Você costuma comprar, por exemplo, você vê um tênis. Aí tem um tênis que tem um detalhe verde, tem outro que tem um detalhe azul. Te coça a vontade de comprar os dois? Coça. E compra? Compro, muitas vezes compro. Gente, E eu não sou daquele tipo de consumista, Cleide, que compra só pra mim. Eu sou daquele tipo de pessoa, acho que as pessoas que estão em casa também vão se identificar, que vai andando pela rua, de repente vê uma coisa que combina com alguém, com uma irmã, com a mãe, com um tio, com alguém assim, com um amigo, vai lá e compra e presenteia. E me sinto satisfeito da mesma forma como se estivesse comprando pra mim. Parece que o comprar é que traz esse prazer. Então, assim, e muitas vezes com camisa também é assim. Às vezes experimento uma, quero uma preta, experimento uma azul, uma branca, gosto, levo tudo. Então, geralmente é assim que funciona. É muito fofo da sua parte, viu? Você lembrar, ver uma coisa, lembrar de uma pessoa, comprar e presentear. Isso é lisonjeiro. Acho muito legal. Eila, agora você. Você vai casar em breve, né? Sim. Sábado agora. Sábado agora. Ai, que legal. E como você se organizou para isso? Ativou o modo pão duro? Em parte, né? Porque assim, eu tentei ver o que eu podia fazer com o orçamento que eu tinha e estipulei também uma meta ali, né? Por exemplo, meu vestido de noiva. Eu estipulei um valor X e fui procurar abaixo desse valor X. Então eu acabei conseguindo. O terno do meu noivo foi mais caro do que o meu vestido. Jura? Juro. Mas ele não vai ficar mais bonito que você? Não. Bem feito pra ele. Mas assim, eu prefiro dizer que eu não sou pão dura, eu sou econômica. Tá, e dentro dessa coisa de economia, você consegue guardar parte do seu salário todo mês? Vamos supor que o objetivo não seja casamento. Antes do seu casamento, você conseguiria guardar? Sim, eu já fazia isso, porque eu uso até aplicativos, né, para poder me organizar, o que eu tenho que pagar e tal. E aí eu sempre colocava uma parte lá. Uma parte era, claro, para eu dar, por exemplo, de dízimo, e a outra parte era para eu comprar alguma outra coisa que eu queria, sabe? Eu não sou muito de comprar à vista, mas sempre ter um dinheirinho guardado, porque eu não sei, né, o que pode acontecer no outro dia, né, uma emergência, então eu preferia guardar um pouquinho de dinheiro. Nossa, que inveja. Oi, Luiz, tudo bem? Cleide, tudo bom? Que bom que você voltou ao programa, né? É um prazer sempre participar. Agora, eu queria saber, esse é um traço da personalidade que vai muito além do racional, não é? De pessoas consumistas? A gente tem que ver muito a origem disso, né? Muitas vezes isso se dá porque lá na infância não teve aquela cultura, aquela educação dentro de casa para poder dizer, olha, o dinheiro acaba alguma hora, né? Às vezes não teve mesada, às vezes ou passou por uma infância assim, que foi muito privada das coisas e aí quer compensar. E é muito comportamento, né? Eu sempre comento, né? Quando a gente vai falar de finanças pessoais, a gente está falando de pessoas. Pessoas é o que move ali a economia, né? Então, economia é comportamento. Então, a gente não pode nunca dissociar o comportamento do gasto. Né, o comportamento ou de economizar ou de gastar mais, né? Então tem tudo a ver com isso. A Eila falou que ela guarda um pouco porque não se sabe o que pode acontecer amanhã. Agora, tem pessoas que pensam assim, amanhã Deus pertence e deixa pra lá. Isso é um perigo, né? Sim, especialmente porque a gente vivenciou aí nesses últimos anos, né, uma imprevisibilidade tão grande como a pandemia. Então é sempre importante a gente ter alguma reserva. Mas a dica que eu dou é um hábito. Economizar é um hábito. Você não pode economizar aquilo que sobra. Você tem que
guardar primeiro, né? Tá dentro do seu orçamento. Tá, eu vou economizar R$100 por mês, R$50, 30, guardo e depois, como se fosse uma conta, ali eu vou fazendo. Senão, se a gente for dizer assim, olha, eu vou guardar o que sobra, nunca sobra. Alex, quando você vê ali na sua conta bancária, vamos supor, sobrou aí uns 30% do seu salário. Aí você pensa em guardar ou vou coça a mão para comprar alguma coisa? Depende muito, Cleide. Assim, até como a Eila falou também, eu, assim, todos os meses eu procuro manter um fundo também, né? Eu tiro parte ali, às vezes 20% do que eu recebo, 25% e guardo. Aí eu pago as contas e o que sobra eu vou comprando alguma coisa ou outra, saindo com os amigos, coisa nesse sentido. Então, assim, geralmente quando sobra depois de pagar tudo esse pouquinho, eu já fico ali procurando o que eu vou comprar, né? Chega numa época como essa de final de ano, por exemplo, aí já começa a pensar em presente de Natal, né? De repente vê alguma coisa interessante, já compra agora para poder presentear lá na frente, né? As compras online, por exemplo, acho que mexem com muitas pessoas, né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade nesses aplicativos e a gente consegue ver muita coisa ali que às vezes a gente nem tá pensando em comprar. É verdade. Mas aí você olha e fala, nossa, isso poderia me ajudar no dia a dia, né? Facilitaria tal situação e acaba comprando. Então é mais ou menos assim, né? Quando sobra, eu já começo a dar uma olhadinha e tento não comprar no crédito, né? Para não fazer uma dívida longa, né? Eu tento usar aquilo que eu tenho em mão, já pago à vista e pronto, né? Para não fazer compromisso com o dinheiro do mês seguinte. Eila, você usa cartão de crédito? Uso. Mas você tem... O seu cartão é ilimitado? Assim, tem um limite, né? Eu tive que aumentar esse limite, né? Por causa do casamento e tal. Mas assim, eu consigo controlar bem o que eu vou gastar, sabe? E a minha tática eu vou pensar se eu vou comprar isso. Eu quero uma coisa, né? E aí eu vou pensar se eu realmente vou comprar aquilo agora, se eu vou comprar depois. Muitas vezes eu penso tanto que eu acabo não comprando. É a minha tática, assim, para dar aquela segurada. Com questão de comida, supermercado, marca, você olha isso também? Olho. Assim, eu acho que a única coisa que eu não fico pensando muito na hora de comprar é com coisa de comida mesmo. Adoro, sabe? Mas eu costumo olhar, assim, eu tento ver o custo-benefício, né? Se eu for comprar alguma coisa de marca, eu vejo se realmente é uma marca que eu gosto, uma marca que vale a pena mesmo. Não compro apenas pela marca em si, só pelo nome que tem ali, sabe? Mas pelo custo-benefício também. Ah, tá. Como é que a gente faz para ir no supermercado e não gastar mais do que a lista de compras? Bom, primeira coisa é fazer a lista, né? E respeitar ali que vai comprar estritamente aquilo que foi colocado. Né? Então tem que criar aquele hábito de fazer a lista, porque muitas vezes a gente vai no mercado, tem uma promoção e vai dar aquela voltinha para ver, o que mais eu estou precisando. Né? Às vezes a gente leva a lista e entra no supermercado e não vai direto ali na gôndola certinho, a gente vai dar uma passeada. E também a gente vai com fome. E com fome, aí você quebra o bolso também, porque tudo fica mais gostoso, tudo você está precisando, você quer resolver o seu problema ali na hora e acaba que foge do orçamento. Levar a criança prejudica? Não, muito pelo contrário, você ensina a criança. É uma coisa que meu pai e minha mãe faziam quando eu era pequeno, era levar no mercado, ver o preço das coisas, mostrar, olha, custa tanto. Aí, por exemplo, olha, você quer tal coisa, às vezes a criança pede alguma coisa no mercado, né? Ou você coloca um orçamento para ela, olha, você tem direito aqui de escolher coisas até R$10. E você vai lá, ela vai escolher as coisas que ela quer comprar. E também ensinar a escolher frutas, verduras, porque você vai formando aquele cidadão para o futuro também. E ele vai ver que o quanto gastou, né? Saber o preço, o valor, o quanto trabalha. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, não vou comprar agora que a mamãe está sem dinheiro, o papai está sem dinheiro. Aí quando vê, nunca tem dinheiro, o dinheiro passa a ser um problema na família e para aquela criança. Então quando ela vai ter dinheiro, ela vai querer comprar tudo, porque ela tem o dinheiro, né? Tá. O adulto, né, ele foi formado ali durante a criança, né? Então é importante mostrar, olha, o dinheiro não é um problema, mas ele é fruto do nosso trabalho, a gente tem que saber administrar. E o seu comportamento no supermercado? Fala a verdade. Aprendi muito até com essa dica que deu aqui, né, o nosso economista, assim, de comer antes de ir ao supermercado ou ir depois de estar satisfeito, porque muitas das vezes acontecia isso, até ir organizar, por exemplo, churrasco, essa época de Copa do Mundo com os amigos, você chega lá na véspera do almoço ali, nas proximidades, com fome, né? Então você
Vê um tipo de carne, tem tempo que eu não como aquela carne, pega. Aí você passa a ver um pão de alho, tem tempo que eu não... Pega. O pão de alho picante, vou levar também. Aí você vê bebida, o refrigerante, vou levar um? Não, vou levar um Guaraná, vou levar um de cola, um de laranja, um de limão, e aí por aí vai. E aí chega lá, sobra aquele monte de coisa. E aí essa sobra, o que geralmente rende? Um novo churrasco. E aí vem mais gastos depois. Então, assim, é muito importante isso. A gente tá satisfeito no momento de fazer as compras, né? E nisso eu consigo me controlar bem. E uma coisa também que eu pelo menos faço bastante é não comer em casa. E é onde vai muito dinheiro, por exemplo. Às vezes tem ali uma comida em casa, aquela tradicional, mas aí você passa na rua, sente o cheiro, tá com fome, vê algo diferente, compra e deixa o que tá em casa lá. Então, eu, pelo menos, tenho esse costume de não fazer tantas compras nesse sentido, porque eu sei que eu vou acabar comendo na rua. Então, assim, como eu vou gastar na rua, tento evitar, assim, gastar menos possível com esses produtos que a gente faz em casa. Você sabe uma coisa que eu já reparei no churrasco, já que você é um bom churrasqueiro? É com a questão da mandioca. A mandioca geralmente vamos cozinhar lá 1 quilo de mandioca, coloca assim louro, coloca manteiga de garrafa. No final do churrasco ela tá cheinha de drosófilas, aqueles mosquitinhos, não é? Aí Exatamente. A mandioca vai pro lixo. E o que vai pro lixo é dinheiro, não é? É dinheiro, sim. A gente sempre tem que ver, quando a gente vai, no caso, no supermercado com fome, a gente vai com aquele olho maior, né? O olho maior que a barriga. E muitas vezes, quando a gente vai coletivamente para um churrasco, para uma festa da casa de alguém, todo mundo vai levando, né? Leva um refrigerante, leva carne, leva aquilo. E todo mundo leva para sobrar, E acaba que você gasta mais e também desperdiça, né? Tudo aquilo que a gente joga fora é o dinheiro também sendo jogado fora. Aqui é importante também ter um mapeamento do que tem na geladeira e o que tem na despensa. Saber as datas, como é que eu organizo a despensa lá em casa, eu e minha esposa, né? A gente organiza pela data de validade, também é importante, né? O que vai vencer fica para frente e aquilo que é mais perecível fica mais à vista dos olhos, para evitar o desperdício. Reila, como é que tá a organização do seu casamento? Vai ter festa, vai ter recepção? Como é que você organizou isso? Então, a gente organizou de forma que a gente não fosse gastar tanto, né? Afinal, são tempos difíceis. Sim. Então, nós vamos fazer apenas um jantar para os mais íntimos, convidamos apenas as pessoas mais próximas mesmo, para que a gente pudesse ter um controle maior, sabe? Sobre o que a gente iria gastar e tal. E aí, assim, a gente conseguiu graças a Deus, a gente conseguiu muita ajuda também da família, né? Então, eles ajudaram a fazer esse jantar, eles estão ajudando a fazer esse jantar, né? Meu padrinho de batismo, ele é chefe de cozinha, então ele vai cozinhar, vai ser o presente dele, ele vai cozinhar. Então, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo organizar e está conseguindo manter, assim, dentro de um orçamento ok, sabe? Bacana. A gente não está gastando rios de dinheiro. E vai ter um bem casado, um docinho? Sim, com certeza. Docinho tem que ter, né? O bem casado Sim, dá de sorte. lei, né? E lua de mel? Então, a gente ainda está pensando, né, na verdade. Peraí, o casamento é sábado, você ainda está pensando? É porque, assim, tá puxado, né? Então, a gente está se organizando para ir só para Pirenópolis mesmo, passar uns dias juntos e pronto. Ai, que E aí, mais pra frente, a gente faz... Sim, eu adoro. Aí, mais pra frente, a gente faz uma viagem mais longa, assim, com mais organização, né? Que a gente pode investir numa viagem futura, no caso. Você vai ficar uns 3 dias em Piri? Sim. O padre já liberou? Já liberou. Bom demais. Bom, qual que é a dica que você dá para Black Friday? Bom, eu vou contar uma historinha minha e aí vamos tentar entender, né? Eu estava querendo comprar um smartwatch, naquele relógio, né? Igual esse aqui, muito parecido, né? E aí, um mês atrás, eu já adicionei lá na minha listinha ali de compras, né? Para monitorar o preço. E aí, tava R$350. Aí eu pensei, não, vamos esperar dar uma baixadinha, porque vai ter a Black Friday. Quando foi, na semana passada, aumentou o preço. Foi para 450. Uai! E agora caiu para 415. Ou seja, estava muito mais barato um mês atrás. Então, essa é a dica que eu dou, a gente monitorar os preços daquilo que a gente quer comprar. Né? Por quê? Se a gente esperar o dia da Black Friday, a gente vai ser bombardeado de propaganda, de promoção. E se a gente não tem uma referência, a gente nunca vai saber se está barato ou se está caro. E outra, é interessante comprar na Black Friday
como eu faço, eu e minha esposa a gente faz, comprar aquilo que a gente está acostumado a comprar frequentemente. Aquilo do dia a dia, às vezes um shampoo, um condicionador, alguma coisa especial, um perfume. Uma garrafa de vinho. Uma garrafa de vinho, coisas, né, que a gente tem costume de comprar e que de fato tenham desconto. Porque se a gente não souber o que está mais barato, a gente acaba comprando mais caro. Porque no Brasil não tá Friday, né? Tá mais Black Fraud, né? Porque não tem muitos descontos. Então a gente tem que ficar muito atento ao preço. Com a questão das TVs, Alex, você que entende muito de esporte, trabalha com esporte, as pessoas ficam muito ansiosas para comprar TVs. Você já deu uma pesquisada aí na Black Friday? Já, e eu sou uma dessas pessoas que está de olho também, né? Nessa questão das TVs, né? Querendo fazer uma troca. Até lá em casa o pessoal tá falando, não, mas não precisa, as TVs daqui estão funcionando normalmente. Mas eu sou daquele tipo que gosta de estar sempre atualizando, comprando algo assim mais moderno, que vai me atender melhor, até por conta da profissão também. Né? Faço algumas transmissões de casa mesmo, então me ajuda bastante. E assim, eu percebi, né, até com o auxílio de alguns companheiros aqui da TV mesmo, né, que me orientaram nesse sentido, a gente vê mesmo essa alteração de preço. Né? Eu verifiquei em algumas lojas, né, aparelhos, por exemplo, que custavam ali em torno de R$ 7.500, uma TV de 80 polegadas. Na última semana já havia caído ali para 6, mas eu estou esperando um pouquinho para ver se cai ainda mais. Mas são aparelhos que, se a gente for levar em conta um ano atrás, eles estavam mais baratos. Então eles subiram ao longo desses últimos meses e agora estão tendo essa redução. Então é preciso ficar atento mesmo, mas eu não estou vendo, esse ano diferente de outros, eu não estou vendo tanta vantagem. Parece que nos anos anteriores a gente encontrava mais vantagem, uma maior diferença, né, uma maior economia em alguns produtos. Esse ano eu estou vendo isso pouco. Já que você é o perdulário aqui da conversa, você vê necessidade de fazer um tratamento, uma terapia para ser mais econômico? Porque já falaram isso para mim, sabe, Alex? Estou falando isso intimamente aqui com você, ninguém está vendo. Porque falaram para mim assim, olha, você tem que fazer uma terapia, porque eu tenho 3 árvores de Natal. Para que 3 árvores de Natal? Aí a pessoa falou, você tem que fazer um tratamento. Eu falei, vai que eu fico curada, aí fica sem graça. Assim, Cleide, já me falaram nesse sentido também, mas eu, assim, particularmente, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de comprar, gosto de consumir. Mas se eu não tenho, igual a gente estava falando... Você não sofre? Não sofro. Se eu não tenho, eu não tenho. Assim, não faço nenhuma loucura, nenhum investimento acima daquilo que eu posso. Então, eu sou desse tipo de pessoa. Eu acho que nesse caso... né, talvez a gente não precise de um tratamento. Mas tem aquelas pessoas que compram de maneira compulsiva. Que às vezes não tem, arruma emprestado para comprar, não, aí... pega um cartão, compra, excede, aí estoura tudo. Fica aí naquela... é patologia, né? Aí assim, essas pessoas assim... Mas tem gente que tem esse problema, né? A gente já trouxe, inclusive, aqui na programação, algumas pautas a respeito disso, né, da doença que algumas pessoas têm, esse consumo impulsivo, né, que às vezes não precisa, não tem a condição de comprar, mesmo assim compra. Né, mas no meu caso, não. Né, eu compro quando eu tenho. Se eu não tenho, eu não compro e tá tudo certo também. E você, Reila, você já viu se tem uma promoção Black Friday para lua de mel, para hotel, para alguma coisa? Pode ter, né? Pode ter, só que eu preferi não pesquisar por esse momento. Como você disse, né? Às vezes tem aquela Black Fraud, né? Inclusive, eu estava olhando, por exemplo, o preço da máquina de lavar, né? Tava um pouco mais barato antes, quando eu tinha olhado. E agora, preparando para Black Friday, não tá assim o preço tão ok. Então, vou esperar passar, né, e tal. Eu acostumei, a minha mãe falando assim, não, compra a partir de janeiro. Depois do Natal, começa a ficar mais barato. Aí eu acabo fazendo isso, é um costume meu também. E você já tá com tudo organizado em casa? Geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo certinho? Nem tudo. Mas aos poucos a gente vai caminhando. Ah, tá. Pois é, outra pergunta que eu gostaria de fazer para você na questão da gente tentar ser educado financeiramente. Com que idade que a gente fala isso para as crianças, para começar a ser educado? Bom, a criança começou a falar, começou a interagir ali, né? Você já pode dar algumas dicas, né? A criança vai pedir, às vezes, para comprar um brinquedo, para ir para algum parque de diversões, né? Ela nem está alfabetizada ainda, mas nessa ela começa a socializar, ela começa a observar. É interessante a gente falar assim, olha, isso custa tanto, né? Não está dentro do orçamento. Ou você falar assim, ó,
Ok, pode comprar, agora pode, mas tem um limite. Igual, por exemplo, a gente vai às vezes naquela festinha da igreja, na quermesse, né? E chega e lá, dá R$50 para criança, compra lá um monte de as comidinhas, brincadeiras, né, e tudo mais. Aí ela chega e acabou o dinheiro, aí você vai lá e dá mais 50, dá mais 50, não tem fim. Aí você vai dizendo que realmente o dinheiro não importa, é fim, né, não tem fim. E você mostrando que tem escassez, né, você olha, agora já foi, você só tem isso aqui para gastar. E a partir da alfabetização, né, no caso a primeira série, segunda, terceira, você já começa a dar uma mesada. É importante isso também para saber administrar, para comprar o lanchinho, fazer a sua independência. Uma coisa que acontecia muito na minha casa era assim, às vezes eu queria um presente de aniversário. Eu assim, olha, o presente está fora do orçamento. Se você quiser, você tem aqui o valor do seu presente e você paga com a sua mesada. Eu descontando ali todo mês da sua mesada por 1 ano. Pode ser? Pode. Às vezes eu queria comprar um videogame, um negócio mais caro, né? E aí não tinha orçamento, né, para isso. Então, por conta disso, aí já descontava da mesada. Eu já ia entendendo o que é o crédito, né? Aí legal. Vai descontando. Porque a criança, ela precisa, né? Acho que o orçamento é familiar e você tem que envolver a família. E especialmente uma família que está começando, né? Ali, ó. E o primeiro ano de casado também é muito desafiador. Eu digo isso porque você está mudando para uma casa nova, você não tem histórico de despesas, você às vezes está saindo da casa dos pais, muitas vezes você nunca morou sozinho, né? Nunca pagou a conta de água, de luz, IPTU, né? IPVA do carro, coisas que... várias despesas que fogem ali do nosso dia a dia. Então, eu não digo que é normal, mas é muito comum, né? 99,9% das vezes, as contas não fecham no primeiro ano, mas né, é comum. Tá? Até a gente ter aquele histórico, quanto eu vou gastar de água, de luz, o que eu posso fazer para economizar, que às vezes a gente quer ter o mesmo padrão de vida que a gente tinha na casa dos pais. E aí morando, né, sozinho não, né, vida de casal, é bem diferente. O que eu já vi de gente indo na casa dos pais fazer uma feira, já vi demais nas famílias. Já ouvi falar isso também. Agora, Rília, me conta aqui uma coisa. O seu marido, aliás, seu futuro marido, daqui a pouco, né? Daqui 2 dias. Sim. Ele pensa como você também? Vocês têm um acordo com a questão de orçamento? Ou Então, quem gosta mais, quem gasta mais? Eu acho que ele gasta um pouquinho mais, principalmente com... Com terno. Com terno. Mas, por exemplo, com livros, né? Não que seja um gasto, é um investimento, pelo menos eu penso assim. Mas aí ele, ai amor, tá de promoção esse aqui. Aí eu, amor, compra, você tá merecendo. Aí a gente fica nessa, assim, mas acaba que a gente chega num acordo, sabe? Não, a gente tem que gastar isso pra fazer isso. Então, vamos dar aquela segurada. E aí a gente tá conseguindo entrar nesse acordo, assim, ele é um pouco mais gastador. Ele que não me... Não me ouça. Não me ouça, mas ele é um pouquinho mais gastador. Só que assim, a gente tá conseguindo conciliar, assim, conseguindo chegar a um acordo. Ela tá falando que você é gastador, mas é com amor, viu? É com amor. Pra terminar aqui a nossa prosa, Alex, você se importa muito com marca? Depende do produto, né? Acho que depende muito, mas eu vou muito pela qualidade, né? Assim, quando é roupa, calçado, coisa nesse sentido, eu vou lá, experimento, se me sinto confortável, eu vou e compro, independente da marca. Eu gosto de experimentar antes. Algumas coisas que a gente compra de maneira online, igual eu estava até comentando, geralmente eu faço isso com eletrônicos. Por quê? Porque aí eu procuro tutoriais na internet, né? Faço algumas pesquisas para saber o que outras pessoas que compraram estão falando daquele produto, já que eu não vou ter a condição de testar. E aí só depois eu faço a compra. Mas geralmente eu não me importo muito com marcas em alguns produtos. Agora, quando o investimento é maior, por exemplo, um televisor, um aparelho de som, um computador, né, que são investimentos mais caros, aí sim. Aí eu procuro ir naquela marca que eu já comprei, que eu sinto segurança, para não fazer um investimento que vai me deixar chateado depois. Quando a pessoa está oferecendo uma coisa que está muito barato, tem que desconfiar? Depende.
né? Se é, primeira coisa, qual que é a procedência? Como é que foi? É numa loja de fato ou você está recebendo uma oferta ali pela internet, às vezes pelo aplicativo de mensagem, né? Porque pode ser golpe. Porque especialmente os golpes cibernéticos estão concentrados agora durante a Black Friday. A gente recebe muitas ofertas, olha, clique aqui e veja esse grande desconto. Você acaba clicando e leva seus dados de cartão de crédito, né? Acontecem muitas fraudes. Então, olha, desconfie especialmente se chega até você, né? Veja ali o site certinho, vá atrás, né? Quando alguém te falar alguma coisa, não clica no link, de repente joga lá, faz uma pesquisa na internet, vê se é aquilo mesmo, para checar as informações. Gente, foi bom demais esse papo, não foi? Gostei, parecendo que a gente está em casa, mas nós estamos em casa, né? Muito obrigada a todos vocês. Mas se forem para Black Friday, boas compras, né? E bom jogo hoje, viu, gente? Vamos torcer muito. Vamos torcer para a goleada do Brasil. Ah, é isso aí.